Vem aí a cúpula do G20, grupo das principais economias do mundo. São 19 países e 2 blocos regionais, a União Europeia e a União Africana. Desde o fim de 2023, o Brasil ocupa a presidência temporária. E o que tudo isso quer dizer? Você vai saber agora. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu tenho a honra de receber o diplomata Carlos Villanova, que é quem comanda a organização da logística de todo o G20. Está trabalhando pouco e abriu um espacinho na agenda para vir conversar comigo. Muito obrigada, Carlos, antes de mais nada, por estar aqui conosco. Devo chamar de ministro? Vou chamar de Carlos. Olha só, a gente costuma conversar... Nada causa mais problema do que você chamar um diplomata de ministro. É mesmo? Porque ministro tem um monte pelo mundo. É verdade. Geralmente muito mais poderoso do que o ministro da carreira diplomática. Bom, eu tenho certeza que em breve você vai ser embaixador. Aí Muito quando você obrigado. voltar aqui, eu vou te chamar de embaixador. A gente costuma começar a nossa conversa quebrando o gelo. Conta pra mim por que você decidiu virar diplomata. Essa é uma história complexa. Eu sou matemático de formação e sempre gostei de política. Acabei, por sugestão da minha mulher, me interessando pela política externa e resolvi fazer concurso para o Itamaraty. E estou aqui. É uma história muito mais complexa e cheia de idas e vindas do que essa, mas essencialmente é isso. Eu gostava de política e um belo dia resolvi mudar completamente o rumo da vida e deixei de estudar ciências exatas para tentar o concurso do Itamaraty. E acabou trabalhando com comunicação em vários eventos. E aí, também por conta das esquinas e dobradas da vida, acabei trabalhando com relacionamento com imprensa, desde a embaixada em Washington, e depois uma longa experiência fazendo coisas com comunicação, inclusive fora do Itamaraty. E na presidência da República, inclusive, na presidência da República. Então teve o presidente Lula, né? Eu trabalhei na assessoria de comunicação internacional do presidente Lula, da presidente Dilma. Depois tirei uma licença, trabalhei no comitê organizador dos Jogos Olímpicos como diretor de comunicação. Ao final do governo Dilma, depois do impeachment, eu fui trabalhar na Apex como diretor de comunicação e marketing. Tive uma experiência extensa na área de comunicação, sempre ligada à promoção, que essa sim é talvez o meu pet subject, promoção da imagem do Brasil no exterior. Acho que isso sempre foi a minha maior diversão, a coisa que mais me movia, né, no diálogo entre política externa e comunicação propriamente dita. Presidir o G20 é um desafio diplomático, mas é também um desafio logístico. E agora a gente está no ápice disso, porque é a cúpula dos chefes de Estado e governo. Fale-me sobre isso. De fato, a presidência do G20 é um desafio logístico muito grande. Eu lembro quando eu assumi, em julho do ano passado, a função de coordenador nacional de logística, as pessoas vinham para mim e falavam do grande desafio que era, afinal de contas, a cúpula já vem aí, a cúpula já vem aí, a cúpula já vem aí. E o G20 é muito mais do que isso, porque o Brasil, entre 1º de dezembro de 23 até 30 de novembro de 24, assume a presidência do grupo. E isso implica na organização de cerca de 105 reuniões ao longo do ano, das quais mais ou menos 70 em nível técnico de Sherpas e 23 reuniões ministeriais. Tudo isso antes da cúpula. O G20 no Brasil, além disso, também tem a cúpula do G20 social, que ocorrerá dias antes da cúpula de líderes, e um grande festival associado à Aliança de Combate à Fome e à Pobreza. Quer dizer, de fato, é um desafio logístico para o Brasil muito grande. Que chefes de Estado e governo vêm aí? Os principais, pelo menos, porque são muitos. Exatamente. Praticamente todos. Nós temos hoje cerca de 55 países e organismos internacionais convidados, né? Além de, naturalmente, os membros permanentes do G20, você mencionou, os 19 países e 2 blocos, há um número considerável de países, totalizando 19 países convidados. Alguns foram convidados da presidência do G20
e outros foram convidados especialmente para a cúpula. A notícia que nós temos agora é que todo mundo virá. Ou seja, teremos Joe Biden, teremos Xi Jinping e por aí vai. Mas acho que Putin não. A informação que eu tenho é que o presidente Putin não virá. Qual é o país ou bloco com a maior delegação? Essa é uma pergunta complicada, porque, objetivamente, todos os membros terão o mesmo número de delegados participando da cúpula, para evitar justamente que a gente tenha uma enorme pressão pela participação. A gente criou o que a gente chama de complexo do G20, o complexo do MAN, né? A cúpula de líderes do G20 vai ocorrer no MAN, mas também na Marina da Glória e no Vivo Rio, né? É como se fosse um grande equipamento do G20. Os líderes estarão no MAN com uma delegação muito pequena, porque se são já 56 líderes, você imagina a pequena delegação atrás disso, já não faz tão pouca gente. Estamos falando de 200 e poucas pessoas dentro da mesma sala. Mas todas as delegações trarão um número adicional de delegados importantes, pessoas que são relacionadas aos temas que estão sendo discutidos. Essas pessoas nós levaremos para Marina da Glória, onde eles terão acesso a salas específicas para cada uma das delegações e lá poderão acompanhar, como se estivessem ao vivo, mas por um telão, todas as reuniões. É bastante gente. Para você ter uma ideia, todo o G20, toda a cúpula do G20 deve estar credenciada num total de 10 mil. Nós teremos um total de 10 mil credenciais para o G20, entre prestadores de serviço e líderes, né? Quer dizer, desde dos líderes que sentarão à mesa com o presidente Lula até todos os prestadores de serviço, um total de mais ou menos 10 mil credenciais serão emitidos. A gente pra caramba. A gente está numa escola de comunicação digital. Comunicar o que é o G20 para o grande público é um desafio? Acho que não tem desafio maior hoje para a gente do que comunicar o G20, e eu lhe digo por quê. Quando o presidente Lula assumiu o desafio de trazer para o Brasil a presidência do G20, o que ele mais quis foi tangibilizar o G20. Ele disse isso em inúmeros discursos, a gente pode resgatar isso facilmente da imprensa. E eu acho que hoje nós conseguimos fazer isso. Nós tangibilizamos, as 3 prioridades da presidência brasileira do G20. O combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável nas suas 3 vertentes, econômico, ambiental e social, e a reforma das instituições de governança internacional. Foram abordados, a meu ver, com grande consistência, e nós temos, como se diz em inglês, deliverables, nós temos resultados tangíveis nessas 3 áreas. Por exemplo, a Aliança contra a Fome e a Pobreza, que foi lançada em julho aqui no Rio de Janeiro e que agora será consagrada no lançamento junto aos líderes no dia 18 de novembro, é uma entrega tangível, palpável e completamente conectada com a realidade do mundo hoje. O mundo hoje padece de problemas de desigualdade que são inequívocos. Não é mais um problema do Sul, não é mais um problema de países pobres. Os países ricos são profundamente marcados pela desigualdade, né? Essa proposta do presidente foi muito bem recebida por todos os membros, e o que se tem hoje é o desafio, que está sendo muito bem sucedido, de extrapolar para países além do G20 a adesão a essa aliança, que é não vou dizer que seja uma proposta revolucionária, mas uma proposta bastante inovadora e propositiva, né? Isso é um sucesso inequívoco da presidência brasileira do G20. Há outros, mas o nosso maior desafio hoje, para falar exatamente a respeito da sua pergunta, é contar isso para o mundo, para os vários mundos, né? Contar isso para a população brasileira, fazer com que nós entendamos que nós fomos bem-sucedidos na proposta
a que o governo brasileiro se lançou no início da presidência do G20. Ele diz, mas essas coisas são muito intangíveis e de pouca materialização. O G20 é uma entidade um pouco complexa, talvez as pessoas nem saibam exatamente o que é o G20. O G20 é um grupo que nasceu em 99, né? Com crises que a maioria das pessoas que escutam esse podcast não tem ideia de que aconteciam porque eram jovens demais, mas o governo Fernando Henrique foi um governo muito marcado pela crise asiática, pela crise do México, pela crise da Rússia, eram crises financeiras que se sucediam. Os líderes, portanto, decidiram em 99 fazer um ajuntamento de ministros da Fazenda para discutir propostas de políticas públicas que poderiam ajudar os países das 20 maiores economias do mundo a evitar grandes tempestades futuras. E isso foi muito bem até 2008. Em 2008, com aquela famosa crise do Lehman Brothers, as coisas pioraram. E aí os líderes decidiram elevar o nível da conversa do G20 para politizá-la de alguma maneira. Foi criada uma nova trilha, a trilha Sherpa, em paralelo com aquela trilha financeira, para poder discutir esses temas. Mas o que o G20 faz? O G20 propõe, por consenso entre os seus membros, tópicos ou direcionamentos que vão ser levados para dentro dos governos desses países e lá propostos como políticas públicas. Então não é algo que tem uma consecução imediata, mas é algo consistente. É uma tentativa de que, olha, estamos todos na mesma página. Todos queremos caminhar na direção dessas propostas que estão aqui na mesa. É isso que se discute no G20. Né? Ser capaz de contar para os nossos públicos internos e para os públicos internos, que a presidência brasileira do G20 levou a cabo ao longo de um ano, de forma consistente, as suas 3 propostas com inúmeros desenvolvimentos positivos, é um enorme desafio de comunicação. Na questão financeira, eu conversei uns meses atrás com Tatiana Rosito, exatamente a Sherpa da trilha de finanças, e havia um intuito de, por exemplo, abrir o acesso a fundos internacionais para financiamento, para economia, desenvolvimento sustentável, transição energética e por aí vai. Esse tipo de iniciativa logrou êxito? Essas coisas caminharam muito. Nada é muito simples, mas eu acho que uma das grandes vitórias, não só da trilha financeira, mas claro que em particular da trilha financeira do ministro Haddad, foi uma grande mobilização global contra a mudança do clima, né, que alinhou o setor financeiro às metas do Acordo de Paris, sobretudo em relação à limitação do aquecimento global de 1,5 grau. E com a defesa das NDCs, das contribuições nacionais determinadas, que abranjam todos os setores econômicos. O que, de certa forma, já prepara o terreno para a COP30. Exatamente. Essa foi uma vitória da trilha financeira, eu diria, bastante consistente. Junto, naturalmente, com a ampliação da agenda de tributação internacional, com os avanços, sobretudo no tema de tributação dos super ricos, que foi outra vitória do ministro Haddad na última ministerial que eles tiveram agora. E como essas, há outras iniciativas, né? A gente realizou, em setembro agora, às margens da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, a segunda reunião de chanceleres do G20. Os chanceleres, né, quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores não tem um grupo de trabalho como outros ministérios têm no G20. Geralmente, tradicionalmente, acontece no início dos trabalhos uma reunião dos chanceleres e só essa. No caso do Brasil, nós fizemos uma segunda, às margens da reunião da GNU lá em Nova York, justamente para unir o G20 a um grupo maior, que é o grupo de membros da ONU, para discutir reforma das instituições de governança internacional. A reunião foi muito bem sucedida, foi aberta pelo presidente da República, junto com o presidente Ramaphosa, presidente da África do Sul, que assume a presidência pro tempore do G20 no ano que vem, junto com o secretário-geral da ONU, e discutiu-se a possibilidade da reforma, não do Conselho de Segurança, mas um degrau acima, né, da própria Carta das Nações Unidas, além de todos os outros órgãos de governança internacional, instituições de governança internacional, aquelas tradicionais de Bretton Woods, Banco Mundial, OMC, todas essas instituições cujo funcionamento hoje está sendo questionado depois de tantos anos da sua criação. Enfim, algo pós-Segunda Guerra Mundial, e olha como o mundo mudou desde então, né? Afinal de contas. Isso é uma vitória importante da presidência brasileira do G20,
porque nós não estamos exatamente num cenário tranquilo no mundo, né? Pois é, com guerras, no plural. Duas guerras, né? Uma outra vitória importante da qual nós devemos nos orgulhar aqui no Brasil, quer dizer, é o fato de que nós conseguimos extrair declarações ministeriais em praticamente todos os grupos de trabalho do G20 no Brasil. Isso não vinha acontecendo há 2 anos, desde o início da guerra da Ucrânia, porque a questão geopolítica estava contaminando todas as discussões. Então, tem lá uma reunião ministerial do GT, do Grupo de Trabalho de Agricultura. No meio da proposta de declaração, alguém fala, mas tem que ter aqui um parágrafo falando sobre a questão da agricultura na Ucrânia e a dificuldade que eles estão enfrentando e pronto. E aí politizava tudo e impedia. Nos últimos 2 anos, isso impediu que se alcançassem essas declarações. Essas declarações são fundamentais para a composição, de uma forma mais robusta e consistente, da declaração de líderes, que vai ser levada para a assinatura deles na cúpula 18 e 19 de novembro. O Brasil, com habilidade, a presidência brasileira do G20, com habilidade, conseguiu contornar a necessidade do tal parágrafo geopolítico e resolveu como é que se diz, circundá-lo e fazer com que os grupos de trabalho, de fato, discutissem os temas de cada um dos grupos de trabalho. E com isso, praticamente todos os grupos tiveram uma declaração ministerial. Hoje mesmo, eu fui informado que o grupo de trabalho de redução de riscos de desastre também obteve uma declaração ministerial que não vinha ocorrendo. A gente tem os grupos de trabalho e a gente tem os grupos de engajamento. Eu tive a oportunidade de participar da abertura dos trabalhos do B20 e depois da cúpula do B20, Business 20, né? B de Business, o grupo do empresariado. E há também o grupo das mulheres, o grupo dos jovens, o grupo das cidades e assim sucessivamente. Em que medida essas declarações, essas propostas que saem desses grupos de trabalho efetivamente têm impacto e estão presentes na declaração final assinada pelos chefes de Estado e governo? Os grupos de engajamento são, objetivamente, grupos de pressão. É disso que a gente está falando, né? É a sociedade organizada se posicionando diante de governos. Do mesmo jeito que na formulação de políticas públicas dentro de cada país, existem os grupos de pressão da sociedade organizada para que aquelas políticas públicas contemplem interesses de A, B ou C, é próprio das democracias, é próprio do jogo político. Quando você junta as 20 maiores economias com a ideia de propor norteamentos de política pública para cada um dos membros, é também natural que os grupos de pressão da sociedade organizada se associem a eles. Então, esses grupos começaram a andar atrás do G20. Em cada país que o G20 é organizado, desde 2008, nos Estados Unidos, esses grupos começaram a sentar ao longo do período em que em que os líderes, que os ministros, que os técnicos se reúnem para fazer pressão e tentar influenciar nas decisões. Não é uma coisa muito tangível, muitas vezes, às vezes fica difícil de você mensurar exatamente qual é a capacidade que eles têm, mas é natural que haja alguma. Primeiro, senão eles teriam desistido, né, objetivamente. Mas o fato é que é assim que funciona a formulação de políticas públicas, por pressão e por demonstração de interesses. Né? Então, todos os 13 grupos de engajamento oficiais, digamos assim, têm uma enorme relevância e se associam a vários outros. No Brasil, eles ganham, eu diria, talvez uma relevância adicional pela própria característica do governo brasileiro, do presidente Lula, que tem um enorme apego ao diálogo com a sociedade organizada. Né? Daí a razão da criação do G20 Social, que é o diálogo da presidência brasileira do G20 com esses grupos de engajamento. Foram feitas inúmeras reuniões durante o ano de diálogo do G20 Social, capitaneado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com esses grupos de engajamento, esses diálogos culminarão agora no G20 Social, que ocorrerá às vésperas de 12 a 15 de novembro, aqui no Rio de Janeiro também. Qual tem sido o papel da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, aí no G20? A Fundação Getúlio Vargas tem tido um papel muito importante no apoio à organização de logística do G20. O QG da logística do G20 para a organização da cúpula é aqui dentro
da FGV. Toda a nossa estrutura, nossa do Log G20, da estrutura de logística, está funcionando a partir da FGV. Além disso, o nosso centro de credenciamento, eu mencionei o complexo do MAN, equipamento onde ocorrerá a cúpula, e eu falei no Vivo Rio, que vai ser o centro de imprensa, eu falei no próprio MAN, onde ocorrerá a plenária da cúpula, eu falei na Marina da Glória, onde ficarão as delegações dos líderes que estão no MAN, mas tem um quarto equipamento que é a FGV. A FGV é o centro de credenciamento do G20. Todas as credenciais, essas 10 mil credenciais que eu mencionei que estão sendo confeccionadas para todo mundo que vai participar do G20, está sendo confeccionada, guardada e será distribuída aqui na FGV. Além disso, a FGV também está contribuindo com um número substantivo, mais de 200 voluntários que vão desempenhar um papel fundamental. Quem participou dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo se lembra do papel fundamental que tem os voluntários. A FGV está contribuindo com mais de 230, se não me engano, alunos da Fundação que vão trabalhar conosco nas inúmeras áreas da organização da logística da cúpula do G20. A gente está sendo treinada aqui, esses meninos, meninas, bom, posso chamar de meninos e meninas, mas são jovens que estão sendo treinados aqui pela gente e vão desempenhar inúmeras funções nos dias da cúpula. Ô Carlos, eu entrevistei há alguns meses aqui no programa o vice-embaixador da Alemanha e perguntei a ele em que medida a hiperconectividade desse nosso tempo mexeu com a diplomacia, porque a gente pensa em diplomacia e pensa em discussões a quatro paredes, telegramas confidenciais, e hoje a gente vê diplomacia acontecendo no X, antigo Twitter. Então, o que mudou? Mudaram muitas coisas, mas tem sempre uma visão, talvez eu esteja sendo conservador aqui, um pouco uma visão meio de Lampedusa, dizer que mudaram muitas coisas para que as coisas importantes continuem do mesmo jeito. Eu acho que isso é de fato parcialmente verdade. Mudaram muitas coisas. Hoje em dia você tem inteligência artificial e você precisa mandar um e-mail básico e esse e-mail você quer escrever em francês e em inglês e você sabe escrever nessas línguas, mas você está cansado, então você vai lá e pede para a inteligência artificial fazer isso para você. Né? Isso não deixa de ser diplomacia, não deixa de ser contribuição de uma ferramenta de trabalho para a diplomacia. É questionável, é complicado, mas as pessoas fazem isso cada vez mais. Apoio da inteligência artificial para a confecção de textos, para e-mail. Você usa as mídias sociais para expressar pontos de vista, para defender posições políticas. Há países e há estados e há regiões do mundo onde isso é mais ou menos utilizado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vê tanta política formal ser feita por meio de mídias sociais como o X, o Twitter. Não consigo falar X, do Twitter. Né? Mas eu, por exemplo, servi na Europa. E na Europa, você vê políticos fazerem política formal pelas mídias sociais. Era comum nós recebermos informações de áreas técnicas dentro tanto da União Europeia como dos seus Estados-membros, que apareciam primeiro por um comentário de uma alta autoridade no Twitter e depois você recebia uma nota que chegava pelos canais tradicionais diplomáticos. E era feito de forma com muita seriedade naqueles meios de comunicação digital. Não era uma disputa política do tipo gritaria ou lacração, para usar uma expressão mais aqui própria dos trópicos, que a gente vê muito, que não é irrelevante. Né? A política da lacração, da gritaria, também tem a sua relevância, como nós vimos nas eleições agora, temos visto tradicionalmente, e claro que a diplomacia também se beneficia ou se prejudica desse tipo de comunicação. Mas tem países ou tem instituições que usam mais esses recursos do que outros. Há inúmeras chancelarias pelo mundo que já treinam os seus embaixadores e os seus chefes de departamento para o uso das mídias sociais como uma ferramenta tradicional de diplomacia. Há outros que são mais tímidos ou são mais conservadores e que evitam isso. A gente está num mundo de transição, porque a gente foi nós também fomos atropelados, eu acho, pelo uso sob forma de gritaria desses recursos. Né? Então, muitas chancelarias que ainda usam
as ferramentas mais tradicionais da comunicação foram, de repente, atropeladas no primeiro momento pelos que usam esses recursos digitais com maior desenvoltura, e aí já veio o pessoal da gritaria, das fake news, das meta-verdades, das maluquices todas. Então a gente está num... E isso leva, naturalmente, também a uma reação, né? A um processo um pouco reacionário, conservador, de tentativa de manutenção do status quo ante, e aí você... Enfim, acho que as coisas não estão definidas ainda. Você já me deu o gancho para botar a inteligência artificial aqui na nossa conversa. Eu perguntei a um chatbot, no caso Gemini, sobre quão consequentes são as decisões da cúpula do G20 para ver se a IA sabia alguma coisa. Resposta: impacto global, decisões tomadas pelos líderes do G20 que representam as maiores economias do mundo, podem influenciar diretamente a economia global e tal. Influência em diversos setores, as proposições podem impactar setores como finanças, comércio, clima, saúde e tecnologia. Aí diz que depende de diversos fatores, a efetividade das proposições depende aí de fatores como o nível de consenso e tal, já ficou em cima do muro, a IA aqui. E consequências a curto e longo prazo. Algumas decisões podem ter um impacto imediato, significativo, enquanto outras podem levar mais tempo para se manifestar. Em resumo, G20, as proposições do G20 têm potencial de moldar o futuro global, mas a magnitude e a rapidez de seus efeitos dependem de uma série de variáveis. O que você achou? Foi bem diplomática, né? Essa IA aqui não se comprometeu. Mas é um pouco o que a IA faz. Ela, de fato, pega uma espécie de um denominador comum, né, de várias informações a respeito disso, como a gente comentou no início. O G20, ele é um grupo, né? O G20 sequer tem, como nós veremos ano que vem, quando a COP vier para o Brasil, sequer tem um secretariado, né? A COP é um pacote, né? É uma ferramenta, é uma instituição da ONU. Ela funciona com um secretariado a partir do que a ONU oferece. Você tem inúmeras outras instituições que têm um secretariado próprio. O G20 não tem um secretariado. A presidência do G20 faz dele um pouco o que quiser. O Brasil deu a cara, o molde que o presidente Lula determinou que teria o G20 aqui, como antes a Índia fez assim e a África do Sul fará proximamente. E tudo é decidido por consenso, desde as reuniões técnicas, as ministeriais e, sobretudo, agora, a difícil tarefa dos Sherpas daqui a algumas semanas de costurar uma declaração de líderes, ela será obtida daqui a alguns dias, na verdade. Daqui a alguns dias. Será obtida por consenso entre os 21 membros. E depois o consenso, naturalmente, não é exatamente tudo que todo mundo quer, porque tudo que todo mundo quer não é a mesma coisa, né? É o mínimo que cada um aceita. E, portanto, depois que ele vira consenso e todo mundo bate palmas para a declaração que existe, a aplicação daquilo em cada um dos membros, ou a tentativa de decantação daquilo nas políticas públicas de cada um dos membros, vai levar muito tempo. Então, no fundo, a inteligência artificial está refletindo um pouco a realidade, não é simples. E ano que vem tem mais, e sucessivamente a gente vai tentando produzir inteligência, né, das políticas públicas dos membros, para que eles possam impactar os seus países de forma que a gente evite crises. No fundo, o que a gente quer é evitar crise. E você já foi convocado para atuar na COP30 também ou não? Não. Mais um ano sem dormir vai ser complicado, né? Tive a minha cota já. Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer realmente, e descansa um pouquinho, tenta descansar um pouquinho até, tá torcendo já pelo fim de novembro, para que chegue logo, mas vai ser um sucesso. É verdade, dia 20 está aí, a gente só pensa nele. Vai ser um sucesso, já está sendo, na verdade. Olha, agradeço a vocês também pela companhia, pela audiência. Se você está vendo a gente no YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, faz a mesma coisa. Segue o programa de forma que você fique sabendo dos novos episódios. E até o próximo Meio Tempo.